Olá, paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui. Estamos já na nossa quarta lição que nós vamos falar no dia 22 de outubro. Quero cumprimentar você com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é bom você estar aqui mais uma vez assistindo a esta maravilhosa aula e para mim é um prazer, não canso de dizer, de você estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a todos os irmãos que com carinho têm comentado. Deus abençoe cada um de você, você que tem inscrito no meu canal, tem curtido os meus vídeos, que Deus também te abençoe grandemente. Eu quero dizer para você que quando nós ministramos a nossa lição, nós precisamos fazer uma aplicação pessoal e nós não podemos simplesmente pegar a nossa lição, ler a nossa lição inteira com a nossa classe e não trazer para a nossa realidade, não trazer para os nossos dias, não trazer para a aplicação pessoal de cada um de nós. É assim que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é lendo a palavra, aprendendo deste estudo maravilhoso e fazendo dele uma aplicação para as nossas vidas, olhando os pontos que nós precisamos melhorar e aqueles que nós precisamos mudar. Então, faça da sua aula este desafio, trazer para a aplicação pessoal, para que nós possamos de fato viver a palavra de Deus. E nessa lição nós vamos falar sobre a salvação, esse trimestre inteiro nós vamos falar sobre essa doutrina maravilhosa, de grande importância, que precisa realmente ser ensinada em nossas igrejas. A salvação, hoje nós vamos falar sobre o amor e a misericórdia de Deus. Só vamos relembrar o que é salvação. Precisamos fixar isso em nossa memória e em nossos corações, para vivermos a palavra de Deus. Então, salvação é a libertação de um perigo iminente, é a restituição do homem à plena comunhão com Deus, do grego soteria. O plano da salvação, o que é o plano da salvação? O plano da salvação é o resultado do amor e misericórdia de Deus. É somente isso. Qual o maior exemplo de amor que nós temos, que nós conhecemos? O maior exemplo que temos de amor é o amor de Deus. Que enviou seu único filho, ele doou seu unigênito para reconciliar a amizade com o homem. Ele enviou Jesus Cristo para conceder perdão ao pecador e nos fazendo filhos por adoção. No nosso texto áureo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, Pedro cita, como diz o nosso comentário bíblico pentecostal, e a nossa Bíblia também de estudo pentecostal, que Pedro cita as palavras que estão registradas no livro do profeta Oséias, quando sua esposa Gomer concebeu e teve filhos. Então ele cita o nome do segundo e do terceiro filho de Oséias. Isso está em Oséias capítulo 1, versículos 6 e 9, Oséias capítulo 2 e versículo 23. Sendo o segundo uma menina Lo-ruama, porque não alcançarão misericórdia. Essas profecias eram para o povo de Israel. E Lo-ami, e vós não sois o meu povo, e eu não serei o vosso Deus. E Pedro, ele vai dizer aos leitores da sua carta, assim vocês também eram antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a salvação. Antes vocês não eram povo, viviam escravizados nas trevas do pecado e agora alcançaram misericórdia e são povo de Deus. E Deus fez dos dois povos
um único povo seu, judeus cristãos e gentios cristãos. Este é o novo povo de Deus. E no nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o maravilhoso amor de Deus. E no nosso primeiro tópico, nós temos exatamente 3 pontos para tratar. Eu vou fazer um comentário geral destes 3 pontos que nós vamos tratar. Então, nós vamos falar sobre a excelência do amor de Deus, sobre o maravilhoso amor de Deus. O amor de Deus, ele faz parte da lista dos atributos comunicáveis de Deus. O que é atributo comunicável? São atributos morais, através das quais Deus comunica determinadas verdades a seu povo, levando-os a uma plena identificação com Ele. Nós podemos ter esses atributos que são chamados de atributos comunicáveis. E o amor é apenas um deles. O amor de Deus é que Ele faz doação de si mesmo eternamente aos outros. Está no blog do pastor Elias. Quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos do amor ágape. É amor que significa ágape. Amor que é igual ágape. É o amor que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3 e o versículo 16. E este amor, só Deus pode nos dispensar. Somente Deus pode nos dar um amor desse, chamado amor ágape. É um termo utilizado para descrever o amor em sua mais alta e sublime acepção. É o amor que não se preocupa em receber, mas apenas em dar, em doar de si. E é com este tipo de amor, disse Jesus, que devemos amar uns aos outros. Jesus, ele nos deu este novo mandamento. Ele deu este mandamento aos seus discípulos e ele se estende a nós. Está em João, capítulo 13 e versículo 34, que nós devemos amar uns aos outros como ele tem nos amado. Um amor incondicional, um amor que não exige troca, um amor que não se espera nada em troca. Amor é um sentimento que nos constrange a buscar desinteressadamente e sacrificialmente o bem dos outros. Em nossas orações, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a amar sacrificialmente, desinteressadamente. É a disposição afetiva que nos leva a dedicar ao outro, mas sem se anular. É eu amar o outro sem me anular. E João não teve palavras para descrever o amor de Deus. E ele afirma então que Deus é amor. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. João não teve expressão para o amor, não teve como expressar Deus, então ele foi enfático em dizer que Deus é amor. Alguns comparam o amor de Deus com o amor de mãe. Mas o amor de Deus, ele é imensurável. Vai além do nosso entendimento. E João ainda diz, em João 3,16, que Deus amou de tal maneira. João não encontrou palavras para expressar o amor de Deus com a humanidade. Então, as palavras que ele encontrou no português foi amou de tal maneira. Quem pode explicar esse amor incondicional de Deus para com a humanidade? Olhando a trajetória do povo de Israel, Deus tinha motivos ímpares para destruir aquele povo
no seu primeiro vacilo. Nós já falamos em outros vídeos que Deus poderia ter destruído aquele casal no jardim e feito outro Adão e feito outra Eva. Mas aquilo ali não foi uma experiência de Deus. Aquilo ali foi o amor de Deus, foi a coroa da criação de Deus. E Ele criou o homem com o livre-arbítrio. Então, o seu amor, ele é incondicional. Nós não podemos explicar. E para com Israel, foi a mesma coisa. Deus poderia ter escolhido outro povo. Ele disse que ele podia fazer suscitar das pedras filhos de Abraão. Mas o amor dele, que não muda, né? Deus amava Israel incondicionalmente. Era o seu primogênito, quando ele mandou Moisés e Arão até Faraó, ele disse, olha, Israel é o meu primogênito. Mesmo que aquele povo era indiferente a este amor, está em Oséias capítulo 11, versículo 1 a 4, Deus os amava incondicionalmente. E hoje, muitos de nós também somos indiferentes a este amor. A humanidade, não toda, mas a maioria deles estão indiferentes ao amor de Deus. Não valorizamos a doação que Deus fez. Ele deu seu único filho. Pode ser que alguém ouse morrer pelo bom, mas morrer por uma humanidade perdida, corrompida, que não tinha mais esperança. Deus fez esta doação. Deus fez essa entrega para a humanidade. Não valorizamos o amor de Jesus para conosco, quando Ele se entregou em uma cruz por amor à humanidade. Quem pode impedir Deus de amar a sua criação? Ninguém pode impedir Deus de amar a sua criação. Ele nos fez à sua semelhança. Ele nos ama incondicionalmente. Deus escolheu Israel para ser seu povo. E também nos escolheu para ser povo seu. E nada pode aumentar ou diminuir o amor de Deus para conosco. Não tem nada que o homem faça que vai aumentar o amor de Deus. Não tem nada que o homem faça que possa diminuir o amor de Deus para com a humanidade. Deus escolheu, é sem arrependimento. Ele não é homem para que minta e nem é homem para que se arrependa das coisas criadas. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas não diminui o amor de Deus em relação a nós. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele com súplica, assim como Israel fazia, com o coração contrito, Ele nos recebe outra vez como filhos. Assim foi com Israel, assim também é com a sua igreja. Então nós podemos pensar, então quer dizer que Deus vai poupar a todos por causa deste amor incondicional? Não tem como falar do amor de Deus e não falar do atributo de Deus, que é a sua justiça. As pessoas conhecem o amor de Deus, mas não conhecem a justiça divina. As nossas justiças, diz o profeta Isaías, que elas são como trapos de imundícia. Isaías 64, verso 6. Enquanto que a justiça de Deus, por intermédio dela, Ele manifesta a sua fidelidade para com seus propósitos e com seus decretos, e principalmente em relação à sua natureza justa e santa. Se a nossa justiça tivesse alguma importância, seria desnecessário Jesus morrer. E o nosso comentarista, ele traz aqui no nosso subsídio teológico, ele fala a respeito da
nossa justiça e da nossa santificação, que também são atributos comunicáveis de Deus. Então, quando é que nós somos justificados? Nós somos justificados por intermédio de Jesus Cristo. E aí, depois que nós somos justificados, aí sim, o Espírito Santo vai operando em nós a obra da santificação. E o nosso comentarista, ele diz assim: na justificação, nós somos declarados justos. É por isso que nós somos justos, porque nós somos justificados por Cristo. Ele pagou a cédula que havia contra nós e por isso nós fomos justificados. Você vê uma pessoa que antes de conhecer a Cristo, sua vida era toda transtornada e quando ele aceita Jesus, ele é justificado. Ele era, mas hoje ele não é mais. Por que ele não é mais? Ele foi justificado por Cristo. A pena dele já foi paga lá na cruz do Calvário. A justificação é a obra que Deus faz por nós como pecadores. A santificação diz respeito ao que Deus faz em nós. Isso que é a nossa justiça, isso que é a nossa santificação. Legalmente, ele se torna justo pela obra justificadora de Jesus Cristo. Moralmente, ele se torna santo por obra do Espírito Santo. Está no nosso subsídio teológico. Então, não deixe de comentar em sua sala de aula quando você entrar a respeito da justiça de Deus. Porque Isaías, ele já havia profetizado que nós não temos justiça. Nossa justiça, quando nós queremos fazer justiça, nós falhamos. Nós devemos exercitar a justiça que vem de Deus. Deus, ele não nos obriga a aceitar este amor e viver por ele. Por que ele não nos obriga? Porque ele nos deu o livre arbítrio. Eu aceito este amor, sim ou não. Eu quero viver segundo os decretos divinos, sim ou não. Nós fazemos nossas escolhas. Aceitar este amor ou abandonar este amor. Mas, seguido as nossas escolhas, virá a justiça de Deus para cada um de nós. Ele tratará com cada um de nós segundo aquilo que nós tivermos feito, aceitado este amor ou renunciado a este amor. Como entender um amor que não quer nada em troca? Sendo que a maioria das relações de amor exige algo em troca. Como explicar um amor que não pode suportar a perda e que o amor logo vira ódio e vingança? Isso não é amor. Deus, é o seu infinito amor, ele nos ama, independentemente do que somos ou de quem éramos. Mas isto apenas prevalece enquanto estamos vivos e temos a oportunidade de arrepender de nossos pecados. E recebemos este amor, que apenas nos constrange a seguir a Jesus Cristo, a aceitar este amor. Por que tem que ser em vida? Porque a carta aos Hebreus está escrito no capítulo 9, versículo 27, que depois da morte virá o juízo. Então, se existe uma oportunidade de aceitarmos esse amor de Deus, é aqui, enquanto nós temos o fôlego de vida. Deus é uma fonte inesgotável de amor. E devemos aceitar este convite e nos permitir ser amados por Ele. Eu tenho que permitir. Deus me ama de qualquer forma, mas eu tenho que permitir ser amado por Ele. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10, ele coloca o amor sobre todos os outros sentimentos e fala da sua excelência. Que sem o amor não existe sacrifício sem amor. O sacrifício, ele tem que estar regado com amor. Assim foi Jesus Cristo.
Ele fez um sacrifício pela humanidade, mas nos amando, não esperando nada em troca. O amor, ele é sacrificial. Por mais que a iniquidade aumente e o amor esfrie, Jesus diz que esse seria um dos sinais da sua vinda, que antecederiam a sua vinda. Ele diz que a iniquidade ia aumentar e que o amor de muitos ia esfriar. Jesus não disse que o amor ia acabar. Ele nunca deixará de existir. Então, esta profecia, nós não podemos deixá-la cumprir em nossas vidas, deixar o amor esfriar, ou deixar que o amor deixe de existir em nossos corações. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. Precisamos amar como Cristo nos amou. Ele é o modelo que temos de amor sem interesse, pois nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, porque tudo é dele, Ele criou tudo. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 19, ele escreve que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro. A humanidade estava perdida e Deus, em sua infinita misericórdia, já amava a humanidade antes da fundação do mundo. E no versículo 20, João vai afirmar que se eu amo a Deus e aborreço meu irmão, nós sabemos que quem aborrece um irmão, ele é homicida, e homicida não entra no céu. Então, se eu amo a Deus e aborreço meu irmão, essa pessoa é mentirosa. Por que essa pessoa é mentirosa? Porque se não conseguimos amar a quem vemos, podemos tocar, conviver com esta pessoa, como nós vamos amar a Deus que não vemos? O mandamento é: quem ama a Deus deve amar a seu irmão. E somente ama a Deus quem guarda os seus mandamentos, disse Jesus. Jesus falou: olha, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. No segundo tópico, nós vamos falar sobre um Deus misericordioso. E também, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ter 3 pontos também para nós falarmos. E eu vou fazer um resumo desses 3 pontos. E nós vamos falar sobre um Deus misericordioso. O dicionário teológico, ele diz assim, da palavra misericórdia: do latim miser, que é igual miséria, mais cordis, que é igual a coração, indulgência, graça, compaixão. É compaixão suscitada pela miséria do próximo. Literalmente significa voltar o coração à miséria alheia. É um homem miserável no coração de um Deus amoroso. A misericórdia de Deus para a humanidade, para conosco, é um favor imerecido para a humanidade. Somente esta misericórdia pode livrar o homem da morte física e da morte espiritual. Em Lamentações 3:22, está na nossa lição, e está escrito lá, que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E em Malaquias capítulo 3, versículo 6, está escrito, diz Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não são consumidos. Se Deus mudasse, como nós mudamos de opinião noite e dia, a maioria de nós já teríamos sido consumidos, ou Deus já teria destruído toda a humanidade. O Senhor Deus é bom em todo tempo. Paulo chama Deus de Pai das misericórdias. Quando nós pensamos que Deus entrará com juízo, Ele entra com misericórdia.
A paciência de Deus, o resultado da paciência de Deus é a salvação das almas, é a salvação dos perdidos. A longanimidade de Deus é para que as pessoas sejam salvas. E Deus, Ele exige de cada um de nós que sejamos misericordiosos. Nas Beatitudes, Jesus diz que felizes são os misericordiosos, pois eles encontrarão misericórdia. Está em Mateus capítulo 5 e versículo 7, quando nós lemos lá a parábola do juiz incompassivo. Ele quis misericórdia do seu superior e depois ele não quis ser misericordioso com o seu subalterno. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. E em Tiago capítulo 2, versículo 13, está escrito que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. O que nos levará para o céu não são nossas obras mortas, mas a misericórdia de Jesus. Está em Judas, capítulo 1, versículo 21. Só estou citando capítulo 1, porque nós sabemos que Judas só tem uma carta. Mas para ficar bem explicado aqui, é Judas capítulo 1 ou Judas 21, que nós já sabemos que só tem um capítulo. A misericórdia de Deus é a única razão porque Deus ainda não destruiu este mundo. Ele quer que todos sejam salvos. E então Ele é longânimo para com muitos. Deus não trata o homem com tanto rigor. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Ele nos fez. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Está em Salmo 103, versículo 8 ao 14. Jesus, quando veio ao mundo, Ele revelou seu amor e a sua misericórdia. Que exemplos nós temos do amor e da misericórdia de Jesus? Na multiplicação dos pães e peixe, Ele teve compaixão da multidão, cansada e com fome, provavelmente. Mateus capítulo 15, versículo 32. Nós temos compaixão das pessoas que estão nessa mesma situação? Jesus agiu independentemente se aquelas pessoas o amavam ou não. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Quando Ele curou o cego de Jericó, foi por pura compaixão. E este milagre de cura de cegueira nós não encontramos no Antigo Testamento. Está em Mateus capítulo 20, versículo 34. A viúva de Naim. Jesus não suportou ver a dor daquela mulher desamparada, viúva e agora sem o seu único filho. Jesus teve compaixão daquela mulher, olhou para ela com um olhar de misericórdia. O filho pródigo, quando voltou para sua casa, depois que gastou tudo, esbanjou tudo que tinha, e a única solução que tinha para ele era voltar para sua casa novamente. O seu pai, quando o avistou de longe, ao invés de criticá-lo ou mesmo de não recebê-lo, o pai teve compaixão dele. O pai teve misericórdia dele. Está em Lucas capítulo 15, versículo 20. Deus sempre terá misericórdia da humanidade, queira eu aceitar ou não. Assim como Ele teve misericórdia de Israel, Ele somente não nos esperará para sempre. O cálice vai transportar. E um dia a longanimidade de Deus acabará para muitas pessoas. É preciso voltar-se a Deus. E infelizmente muitas pessoas não entendem a misericórdia de Deus quando Ele resgata alguém da escravidão do pecado. Estava lá nas trevas. E faz dessa pessoa nova criatura.
Às vezes, nós somos juízes e damos vereditos de pena de morte imediatamente. Este deveria morrer. Este deveria morrer pelos seus crimes. E Deus entra com misericórdia e compaixão e resgata aquela pessoa. E aí Deus derrama sua misericórdia. E aí nós podemos dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está em Romanos capítulo 5, versículo 20. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Jesus disse: nisto serão conhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Infelizmente, hoje as nossas igrejas cristãs estão passando por crises desta magnitude. De irmãos que não conversam com irmãos, que odeiam irmãos, que brigam, que não se falam. Isso nós estamos falando no âmbito espiritual, mas também existe no âmbito familiar. E esta deve ser a nossa marca: o amor sacrificial. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros em suas fraquezas. Então, suportar é dar ajuda quando a pessoa está necessitando. E isso faz com que nós desenvolvamos o amor fraternal, que nós desenvolvemos o amor sacrificial uns para com os outros. É um amor que visa o bem dos outros. Nós devemos sempre promover o bem dos outros. Isso inclui ajuda nas provações, evitar ferir os sentimentos uns dos outros, falar mal ou difamar o nosso próximo. Isso faz parte do amor. Jesus falou a respeito do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele acrescenta: e o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. E quantas vezes, por causa das nossas paixões, o jeito turrão de algumas pessoas serem, elas não cumprem na íntegra este mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e nem amar o próximo como a ti mesmo. Infelizmente, tem pessoas que amam elas acima de tudo. Quando nós examinamos os 10 mandamentos de Deus, ele estabeleceu o limite do nosso relacionamento com o próximo, e ele envolve amor. Quando nós amamos o nosso próximo, nós não cumprimos, não fazemos aquelas coisas que são proibidas, que estão nos 10 mandamentos. Devemos amar e respeitar o nosso próximo. E Jesus reuniu todos os demais mandamentos em apenas este: amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos cumprir os outros mandamentos. Quando nós falamos amar o próximo como a ti mesmo, é o que nós chamamos de empatia. Nos colocar no lugar do outro e pensar: e se fosse eu? E se fosse eu? Nós não fazemos nenhum mal a nós mesmos. Antes, cuidamos bem de nós, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso lar. É o que devemos fazer com o próximo. Mas quem é o meu próximo? Eu escolho o meu próximo? Não. O próximo é aquela pessoa que cruza o nosso caminho e precisa de nossa ajuda. Jesus deu o exemplo para nós com a parábola do bom samaritano. Não podemos apenas ser religiosos, mas precisamos ter compaixão do nosso próximo, amá-lo. Infelizmente, muitos de nós já nos acostumamos em ver uma criança na calçada, desamparada, alguém em necessidade, e não fazermos nada. Alguns só fazem o bem esperando algo em troca de alguém ou mesmo de Deus.
fazem a filantropia barganhando com Deus ou barganhando com alguém. Isso não é amor. Como demonstramos nosso amor, então? Com atitudes e palavras. Tiago escreveu a respeito de fé e obras. E Jesus deu o exemplo para nós. Está em João capítulo 3, versículo 14. Ele deu exemplo qual deveria ser o nosso estilo de vida. Servir uns aos outros. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele nos deu o exemplo. Ele falou, olha, eu dei o exemplo para vocês. Pode seguir. Jesus, repetidamente, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Muitos são conhecidos porque prega bem, canta bem, ensina bem, é bom dizimista, ajuda nas construções das igrejas. Ele não é conhecido pelo seu amor e respeito ao próximo. Não exercita misericórdia. Ele não ama o seu próximo. E Jesus diz que são por estas coisas que nós devemos ser conhecidos. Infelizmente, muitas pessoas não enxergam a necessidade alheia. Devemos olhar para Jesus, o nosso maior exemplo. É o único exemplo a ser seguido. A salvação, então, ela somente é evidenciada em nossas vidas por intermédio do nosso fruto, o amor, a bondade e a compaixão, a misericórdia. Amém? Espero que você tenha absorvido bastante, aprendido bastante com esta aula. O mais importante não é o quanto nós conhecemos, mas o quanto nós colocamos em prática. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Obrigada por estar aqui neste vídeo mais uma vez. Se você gostou, dá um seu curtir, se inscreva no meu canal. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir então.